seminários internados, pré-juntos, online. Gostaria de pedir inicialmente colocar seu celular no silencioso. Vamos lembrar que o silêncio é uma prece. Alguns avisos. Temos vendas de lanche nos sábados, vendas de livros nas quartas e nos sábados. Também recebemos doações voluntárias esporádicas e você também pode se tornar um sócio contribuinte. Para isso, você pode pedir informações ali na recepção. Retomando as atividades agora no começo do ano, com novos horários. A evangelioterapia, que é a segunda, veio para a quarta, e as palestras públicas continuaram nos sábados. Um aviso importante: os estudos irão retornar nos sábados, dia 7 de março começará, e amanhã já teremos um estudo da obra A Gênese, capítulo 13, Caracteres dos Milagres. Ocorrerá todo o primeiro domingo do mês, às 8 horas, via Google Meet. Se você quiser acessar, se você quiser ver, entre em contato pelo WhatsApp, que enviaremos o link para assistir. As pessoas que estão em tratamento do passe, lembrar de ir lá na recepção para confirmar o passe do dia. O atendimento fraterno ocorre tanto nas quartas quanto nos sábados, concomitante ao início da palestra. E é preciso agendar o atendimento fraterno na recepção. Agora eu vou fazer a leitura do texto de Minutos de Sabedoria, de Cálculos de Pastoria. Item 138. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior, o íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando-o sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Agora, prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para se concentrar no meu. Vamos levar nosso pensamento ao alto, pedindo para o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os espíritos amigos que nos auxiliam, nos acompanham, que nos ilumine nossa mente, nos abençoe, que nos auxilie, que nos ajude a receber essas palavras de sabedoria que serão transmitidas na palestra de hoje, que elas sirvam como um bálsamo consolar, que aliviam nossas dores, nossas angústias. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema a melancolia e será feita pelo nosso irmão Jefferson Francisco. Obrigado, Enzo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Esse sábado frio aqui em Piripiri, né? Chuvinha, bem gostosinha. E acho que até a própria chuva já dá um ar nessa palavra, né, que a gente é pouco utilizada, que é a melancolia. Que a gente até acha que usa uma expressão que o dia hoje está melancólico, né? O dia hoje está mais triste, está mais. Está faltando alguma coisa, tem aquele sentimento que envolve-nos de forma que a gente não sabe de onde é que vem. Então, a nossa conversa de hoje vai transitar por esse universo íntimo nosso que ainda é desconhecido. Muito desconhecido. Por quê? Porque nós estamos encarnados aqui, enquanto espírito, num planeta de provas de expiação. Logo, a matéria, essa mais grosseira, que é mais predominante e faz com que nós tenhamos esse processo ainda de descobrimento. Então, dentro desse vazio existencial que nos envolve durante todo momento que é a nossa vida,
Quem de nós já nos deparou com uma situação em casa, no trabalho, indo, andando, até mesmo comendo, que às vezes a gente está se sentindo super bem, mas vem uma tristeza, como se diz assim, uma coisa mais palpável de se entender, né? Vem uma tristeza, vem um sentimento que nos faz pensar e deixa a gente meio que paralisado, procurando uma existência onde naquele momento a gente se pergunta, mas estava tudo tão bem, eu estava me sentindo tão bem hoje, agora estou me sentindo tão agora para baixo. E a melancolia vai trazer essa ação no nosso ser mediante uma caminhada que nós temos. Imagine, a doutrina espírita traz para nós, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu amo esse capítulo, que é o Bem-aventurados aflitos. Eu adoro esse capítulo. Por que aflitos, né? Bem-aventurados aflitos. E de tanto ler esse capítulo, eu vi que ali a predominância para que a gente deixe de ser aflito é a humildade. Nós ainda nos deparamos com umas situações muito perenes na nossa vida, que é a questão do egocentrismo, do orgulho, ainda de sentimentos que nos envolvem como raiva, rancor, falta de compaixão, a própria empatia, e tudo isso nos envolve em uma cadeia que o espírito precisa se recordar para poder se desenvolver. E lembrando disso, a melancolia nos traz isso. Por que a gente tem esse sentimento? Vai ficar essa pergunta. Será que a melancolia não é a voz da alma? Vou começar com essa pergunta agora, que no final vocês venham a responder. Aqui os encarnados e desencarnados que estão assistindo aqui, que estão aqui comigo. Será que essa melancolia não é a voz da alma, lembrando da sua verdadeira pátria? O que quer dizer isso? Nós somos espíritos encarnados no corpo onde ele é transitório, ele vai acabar um dia, mas o espírito não. Então, se ele não acaba o espírito, para onde é que volta? A gente tem aquela coisa de quando a gente é natural de uma cidade, natural de um país, natural de um estado, e a gente vai para outro, né? A gente sempre tem aquela sensação de minha pátria é lá onde eu moro. Tipo, eu sou natural de Pernambuco, estou agora no Piauí. Aí o que é que eu vou dizer? Minha pátria é Pernambuco, porque eu volto para lá. De onde foi que eu vim? A questão do espírito é isso. A verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, se é o plano espiritual a verdadeira pátria, então é lá que nós vamos vivenciar todas as emoções que são realmente verdadeiras. Aqui, enquanto encarnados, sempre vai ter esse sentimento ainda que não é reconhecido muitas vezes por nós, e às vezes ele é cobertos por uma tristeza, até mesmo por uma ansiedade, por um calafrio, por várias emoções que nos envolvem, e a gente se pergunta, de onde é que vem isso? De onde é que está vindo? É o seu espírito gritando muitas vezes, até mesmo na maioria das vezes, é seu espírito gritando, eu desejo algo. E que algo é esse? A gente tem que se perguntar. Por isso que a proposta do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é isso, é nos questionar para as aflições que nós temos, para os tipos de situações que nós passamos. E lá no item 25, Kardec traz, pelo espírito François de Geneve, essa colocação que ele bota como a melancolia. E antes disso, eu sempre me achava, antes de ler esse texto, eu sempre achava que era uma tristeza muito profunda que tinha dentro de mim. Que a gente fala muito, né? Estou com depressão.
Mas para até chegar a essa situação de depressão é um caminho muito longo. E a melancolia é esse caminho. Então, ela pode ser tratada, ela pode ser pensada, ela pode vir você construir algo para sair dela. Ele diz lá no item 25 que muitas dores não têm causa na vida atual. Olha aí, muitas dores não têm causa na vida atual. O espírito encarnado sente a limitação da matéria. Ou seja, isso aqui que nós estamos, gente, é realmente uma prisão. Se eu sou um espírito nessa prisão que está aqui, eu estou usando a palavra prisão, para que a gente construa um caminho de que o que se necessita sair de uma prisão, o que tem que ir lá? Se eu estou preso, eu quero sair, eu quero me libertar, eu quero ir para algo melhor. Então esse nosso corpo aqui é uma forma de nós estar. Você está preso para você aprender. Por que você está preso? Aí eu me perguntei, por que eu estou preso nesse corpo agora atual? O que eu preciso aprender? O que eu preciso transformar na minha vida para que eu consiga melhorar? Porque lembre-se, né? Deus nos criou para quê? Para que a gente seja perfeito. Nós viemos da perfeição, somos centelhas divinas, mas Ele deu para a gente o processo que a gente vai construir essa perfeição nossa, que é o Espírito. A gente Ele não vai te dar já prontinho, mas só que a gente sente o amor sublime que nos envolve, que é Deus. Ou seja, eu sou centelha divina, eu vim da divindade. Então, logo, vou usar um termo, né, matemático, é se, somente se eu vim da divindade, logo eu vou ser divino, logo eu sou divino. Basta eu internalizar isso. Aí como é que eu vou internalizar isso? Então, o Espírito traz nesse texto, segundo o Espiritismo, essa afirmativa. Ele diz também, lá, quando sentimos a nostalgia, a melancolia vindo, é a saudade da vida espiritual. Aí ele coloca também uma intuição de que não pertencemos somente à matéria. Aí tem uma grande situação aí, né? O apego. Às vezes nós somos muito apegados a essa situação que nós estamos, a essa matéria que nós estamos atualmente. Então, esse apego, uma coisa é cuidar, outra coisa é você ter apego. Eu devo cuidar dessa matéria porque eu preciso dela para me desenvolver. Eu devo cuidar. Mas o apego faz com que a gente exceda esse processo. Por isso que tem muitas situações que acontecem de que eu preciso ter um corpo perfeito, eu preciso ter uma mentalidade também super desenvolvida, eu preciso ter roupas maravilhosas, eu preciso ter coisas. E essa situação de ter faz com que o nosso espírito fique ainda cada vez mais aflito. Como é que eu fico querendo algo, aí eu fico querendo e eu não consigo? Imagine, né? Eu fico querendo algo e não consigo. Não é uma coisa conflitante? Não é uma coisa conflitante? Porque eu fico querendo, mas eu estou querendo tanto, mas eu não consigo algo, não consigo chegar até aquilo que eu estou querendo. Aí eu devo refletir sobre isso. Aí bate uma tristeza, bate uma ansiedade, bate uma deprê, como se fala muito, né? Não estou conseguindo emagrecer, não estou conseguindo chegar, não estou conseguindo fazer mais uma caminhada, eu estou com dores nas costas, não paro de ter dor, eu estou com, quero vestir uma roupa e não consigo, quero ter. Veja que é tantas situações que vai envolvendo a gente, e a gente cada vez mais vai ficando lá, perturbando. E aquela emoção ou aquele sentimento de melancolia que surge é o espírito ansiando por algo ou por uma melhora que eu quero. Veja que é
uma coisa muito ainda muito no imaginário nosso, porque a coisa não é palpável. Olhe para o seu espírito. Isso é uma forma de a gente pegar e falar o seguinte: me questionar. Eu estou bem agora? Por que eu não estou bem? Por que eu estou me sentindo dessa forma? São várias perguntas, mas essas várias perguntas você tem que parar e a gente tem que começar a responder uma de cada vez. Por que eu não estou bem agora? Por que eu não estou bem agora? Será que é porque eu não estou conseguindo tomar uma decisão? E essa decisão precisa de quê para ser tomada? Aí o François de Geneve, ele ainda questiona a gente dizendo assim: desejo, olha aí, além de ter a prisão da matéria, o espírito tem o desejo de liberdade. Ou seja, nós temos constantemente o desejo de liberdade. Nós temos esse desejo de liberdade para onde? Para voltar para a nossa verdadeira situação. Mas para como a gente vai voltar? Vai ter que morrer? Não é assim não, gente. A gente primeiro tem que se melhorando aqui, adquirindo experiências enquanto nós temos, procurando sair desse processo triste que a gente se envolve na maioria das vezes, sair de ambientes que faz com que a gente não tenha um pensamento positivo, ter a destreza assim, todos os dias de dizer assim: eu não quero sentir essa raiva, eu não quero sentir essa tristeza, de transformar mesmo. Imagine quando acontece algo extraordinário na nossa vida, que na maioria das vezes é uma tristeza muito profunda, que é quando a gente perde um ente querido nosso, e a gente fica muito ainda ligado a esse ente, e a gente fica com um questionamento de todo lado: eu queria tanto que tivesse aqui do lado, tudo, e nos envolve. Aí quando nós entendemos que aquele espírito, daquele ente nosso, daquele parente, ou daquele amigo, daquela família, ele se libertou e ele agora está num plano espiritual onde é a verdadeira carne. Então isso é consolador. Por isso que o Evangelho traz isso para a gente, essa consolação, de que a gente entenda que essa jornada aqui ela é só uma parte de muitas que nós vamos ter. Aí a gente vai lá para a questão 920 do Livro dos Espíritos, que Kardec, ele vai assim, Kardec ele é cirúrgico, né, nas perguntas, e quando você pega o Livro dos Espíritos é fantástico, porque eu fico imaginando ele lá na época dele, e ele fazendo umas perguntas tão atual. Ele diz assim, ele faz: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Olha a pergunta, né? Foi muito cedo isso aí. Eu fico: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? A espiritualidade, o espírito que vê de verdade diz: uma única palavrinha, não. Aí vem o complemento da resposta: não, por isso que a vida lhe foi dada como, olha aí, isso é para quem a gente está encarnado, tá, gente? Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, quando a gente diz assim: eu quero ser feliz, e não procuramos, realmente vai ser uma coisa que o seu espírito vai estar o tempo todo lhe cobrando. A gente aqui nunca vai
ser totalmente feliz. Porque nós estamos encarnados num planeta que vai fazer com que nós tenhamos provas e expiações. Imagine um dia, quantas situações passamos durante um dia que faz com que a gente, ou nós, nos deparamos com várias realidades. É um trânsito que a gente tem que ter paciência, é na própria casa que nós temos que conversar, é no trabalho com as intrigas, é no relacionamento. Ver tudo isso a gente passa durante o dia. E a gente tem que analisar, peraí, por que eu estou passando por essas aflições? E por que eu estou passando por essas... Tudo é prova. Tudo praticamente é prova. E como é que a gente sabe que é prova? Porque quando a gente consegue analisar e passar naquele nível, tudo bem. Quando é que a expiação? É quando a dor ela é mais profunda. A expiação, ela vem mais de forma em você. É uma doença, é uma limitação, é uma perda de um ente querido, que eu acho que é mais prova do que expiação. Então, isso é o que o planeta Terra nos traz para a gente. Então, o Espírito, quando ele traz essa palavra melancolia, quando eu começava a ler dela, eu vi que a melancolia lá no tempo do Espírito, 1160, que foi escrito, em 1160, ele traz, é como se fosse uma depressão leve. A melancolia seria uma depressão leve. Porque quando a gente está no estado melancólico, a gente pode sair dele. A gente pode sair dele. E a gente vai ver isso aqui. Ainda quando ele traz que a terra é de provas e expiação, ele diz assim também: a terra é um mundo onde a felicidade plena não nos faz trazer isso. Para onde é que vai ser essa felicidade plena? Nos planetas felizes, que temos isso. E planetas mais evoluídos, vamos conseguir? Vamos. Tivemos Jesus, o Espírito que veio para mostrar para nós, que até tem a passagem, né? Eu venci. Ele diz: eu venci a matéria, eu venci todas as aflições que tinha aqui na Terra. Ele deu o exemplo de como fazer isso. Aí eu me pergunto, será que a gente consegue vencer no dia a dia nosso essas provas, essas expiações? Será que a gente consegue? Será que nós estamos conseguindo? O que é que eu estou fazendo? Tem uma historinha, não sei se você já viu uma historinha, que é do pássaro e a janela. Você já ouviu falar? O pássaro e a janela. Vocês daí de casa já ouviram falar? Ela é de curtinha. Ela diz assim: conta-se que havia um pássaro que nasceu em uma janela, em uma gaiola. Desde pequeno aprendeu que aquele era o seu mundo. Recebia alimento, água, cuidados, mas todas as tardes ele ouvia outros pássaros voando lá fora e sentia algo estranho, uma inquietação. Não sabia o que era. Não sabia o que era voar. Nunca tinha experimentado o céu, mas sentia uma saudade do que nunca viveu. Um dia, a janela ficou aberta. O vento tocou suas asas e ele percebeu que tinha algo dentro de si que queria liberdade. Veja, né? Assim somos nós. A gaiola é esse corpo que nós estamos. A gaiola é esse corpo. O pássaro é o nosso espírito. O pássaro é o nosso espírito. Então, quantas vezes nos deparamos durante o dia
tristeza, outro tem uma alegria. Mas quando é a questão da melancolia, é quando o espírito anseia essa liberdade. Ele aspira essa liberdade. Por isso que é essa inquietação nossa. Muitas, quando a gente coloca nessa linha de raciocínio, muitas pessoas dizem assim, mas então não quer dizer que pode ser que uma pessoa esteja depressiva, está com depressão. Às vezes a gente precisa saber organizar as nossas emoções para poder realmente dizer, será que eu estou com depressão? Será que eu estou deprimido? Ou eu só estou lembrando, o meu espírito está lembrando de algo que é muito bom e eu não posso vivenciar? Isso que é melancolia. Mas quando eu fico lá me arrastando, quando eu fico lá me cavando esse buraco cada vez maior, aí sim eu posso ir para um estado de depressão. Aí isso aí tem que ser tratado. Mas aqui eu estou trazendo esse processo de inquietação que nós temos, da melancolia no nosso dia a dia, no nosso viver, para que a gente comece a raciocinar mediante um processo que eu, como espírito, estou fazendo o quê para que não aconteça? As experiências que estão acontecendo na minha vida, olhe para o lado, olhe para tudo que está ao meu redor. Quando eu estou, muitas vezes, acontece comigo necessariamente essa questão da melancolia, mas na parte da tarde. Sempre na maioria das vezes a parte da tarde para mim. Porque é na parte da transição do almoço, eu fico lá um pouco quieto, aí vem esse estado. E uma das coisas que me acalma são os meus filhinhos que eu tenho, são os felinos. E quando eu olho e vejo todos lá, eu comecei a ter um gatilho melhor para isso. Nossa, eles se dão tão bem. Eu tenho um gatinho que é surdo, mas ele anda, ele se move, ele faz tudo tão. E já vou sair, vou trabalhar. Ou seja, a gente aprender. Eu senti uma tristeza. Quer dizer, eu senti uma tristeza, eu senti uma noção de ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa. Não. Por que eu vou ficar em casa? Eu vou sair. Isso que é se transformar. E é isso que o Evangelho e a questão dessa historinha e o livro do Espírito traz. Crescemos quando alto nos questionamos. Quantas vezes a gente, ou seja, nós, nos questionamos durante o dia? Mas é nos questionar de uma forma positiva e não nos questionar de uma forma que é cobrando algo. A gente às vezes fica questionando, a gente cobrando, se auto-cobrando. Porque eu não fiz isso, deu certo, eu sou muito fraco, eu não consigo nada. Mas se questiona assim, peraí, eu não consegui porque eu não estava bem hoje. Eu não consegui fazer atividade física hoje, né? Eu não consegui correr 5 km hoje, mas eu consegui correr 2. Ou seja, eu consegui algo. A melancolia se transforma a partir do momento que eu vejo a positividade no que eu pensava que era negativo. E ainda ele diz assim, veja que o pássaro, ele aprende. Ele aprendeu. Quando ele viu que ele sempre foi lá, estava na gaiolinha, sempre estava naquela gaiolinha, mas ele aprendeu que quando a gaiola estava aberta, ele sentia a ventania, as experiências. A gente aprende com as experiências do nosso dia a dia. Tudo que acontece ao nosso redor são experiências, são formas que Deus nos dá para evoluirmos. Quando nós começamos a colocar isso em prática, dessas experiências, aí vemos a parte prática desse estado nosso, que não é um estado para estar se questionando, se lamentando, se colocando em vítima, porque não somos vítima. Em nenhum momento, eu estou tão triste hoje. Sim, você fez o que para poder sair dessa sua tristeza hoje? Eu estou tão para baixo. É normal a gente ficar para baixo, ficar triste, ficar alegre. São tudo emoções
E todas essas emoções, elas se transformam, mas basta a gente querer. Uma das coisas que a gente tem que começar a fazer é, lembra que quando a gente conquista algo, imagine, né, a gente está fazendo com muito esforço, e a gente passa um tempo, mas aí Deus passou um ano, eu não conquistei, trabalho mesmo, né, muitas pessoas estão novas, estão começando no trabalho, aí assim, nossa, não conquistei um trabalho ainda mais, tá lá, persistindo. Quando a gente persiste, aí reforma. Por quê? Porque vai conquistar. E quando conquista, então porque quando eu conquisto algo, ou seja, um emprego de sonho, quando eu compro uma coisa que eu queria muito, quando eu saio para me divertir, e quando eu estou em um relacionamento que eu quero, mas mesmo assim, vem esse sentimento dentro de mim que falta algo. Por quê? Não é? Se não fosse assim, a gente tinha a questão dos, a gente vamos usar a matéria, os ricos, as pessoas que são muito ricas, as pessoas que têm tudo, e a gente vê muitos fazendo tratamento para a questão de ansiedade, a questão de depressão, a questão de a saúde que não está boa, a questão que não consegue sair daquilo, mas não tem tudo. Sabe por quê? Aí vem a grande questão, né? Uma das questões. E por que isso? Porque o nosso espírito não se alimenta de matéria. A gente não se alimenta de telefone, de comprar uma casa, o espírito não se alimenta de comprar um carro, de comprar. Não. O que se alimenta de tudo isso é a nossa matéria. E isso serve para que a gente aprenda. Porque a partir do momento quando eu consigo, eu ainda fico com o sentimento de que quero mais. Por que eu tenho o sentimento de que quero mais se eu já consegui? Já se perguntaram isso? Por que eu estou querendo mais se eu já consegui? É um anseio do espírito para algo que não é matéria. O que não é matéria? A felicidade, como a gente diz, né? Está lá, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E eu acho também assim que quando Jesus nos coloca da questão das moradas, que ele diz há muitas moradas na casa do meu pai. Não é porque ele diz que há muitas moradas na casa do meu pai e está relacionado com isso. É porque a gente sabe que a gente tem que passar por várias situações. Veja, morada não é fixo. Eu posso morar aqui, depois morar aqui, depois voltar para cá, depois voltar para cá. Ou seja, são várias moradas. Por isso que não é algo fixo. Por isso que a gente não deve se prender tanto a situações do nosso cotidiano, da nossa vida, ou até mesmo do nosso ao redor, que faz com que a gente não eleve nosso pensamento ao bem. Quando tiver esse pensamento, mas quando tiver esse pensamento, você vai estar? Sim. Por que você está tendo esse pensamento? Porque nós temos esse pensamento que não são bons para poder aprendermos, para poder botar em prática. Se vem o pensamento é porque eu já sei como trabalhar isso. O que eu tenho que fazer é o quê? Colocar em prática. E como é que eu vou colocar em prática? Como é que eu vou colocar em prática? Aí tem uma das questões também da humanidade. O sentido, né? O sentido da vida. Quem tiver essa resposta, por favor, me dê essa resposta. O sentido da vida. O sentido do amor, de ter um amor. O propósito. Tudo isso são sinais que nós temos para que o espírito se desenvolva. Então, quando a gente trata que a melancolia é um estágio, ou seja, é uma forma que nós temos de aprendizagem para a gente sair daquele marasmo que a gente tem no nosso dia a dia e dizer assim, peraí, se está vindo uma lembrança dessa, então quer dizer que eu tenho que sair disso. Como é que eu posso sair? Servir, procurar, agir. Deus nos dá todas essas possibilidades. Eu tenho um exemplo muito claro, né, de limitações. Quando a
a gente vê espíritos que encarnam com limitações na perna, limitações nos braços e até mesmo no próprio corpo todo. E a gente consegue ver lá ele se desenvolvendo, ele aprendendo, ele evoluindo, ele procurando ser feliz da melhor forma possível naquela situação. Quantos de nós aqui, para estar aqui agora, a gente pode botar uma coisa na mente da gente, é a melhor de todas. Você está encarnado, eu estou encarnado, é porque eu consegui estar melhor do que antes. Então, se eu estou encarnado agora, é porque todas as possibilidades para mim aqui é de evolução. E eu tenho plenas condições para isso. Eu tenho inteligência, eu tenho a emoção, eu tenho a moral, eu posso decidir. Deus me deu essa classificação toda. Então, quando nós trazemos isso para essa realidade nossa, aí é que a doutrina espírita ela é fascinante, assim, e me fascina cada vez mais, que traz nessa realidade que eu tenho que me questionar como espírito, mas eu tenho que ter calma. Eu não preciso ter pressa. Eu não preciso ser agoniado. Eu tenho tempo. Esse tempo que eu tenho agora encarnado é um tempo para raciocinar em várias dificuldades que eu tenho na minha vida, ou seja, no meu espírito, e fazer diferente. Ah, eu sou orgulhoso. Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Não. Até ela mudou, nunca foi dizer, mudou. Todos mudam. Todos nós mudamos. Veja, se você analise, pensem agora vocês no ano de 2025 e agora já estamos já no 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, né? 2 meses passaram de 2026, rapidíssimo para mim. E lembre-se, como foi, como é que eu terminei e agora como é que eu já estou. Jefferson é a mesma pessoa? Vocês são a mesma pessoa? O espírito é o mesmo espírito? Não tem como. Eu lembro uma analogia, né, que Emmanuel traz para Chico, que é a questão do rio. Chico, preste atenção, olha o rio. O rio tem o mesmo nome. Aqui tem um nome do rio aqui, que eu não lembro. Ali. E o Rio dos Matos, pronto, o Rio dos Matos tem esse rio, tem um nome. Mas se você for olhar o Rio dos Matos em 1999 e olha agora, é a mesma coisa? Não é a mesma água que está? Não. E ele traz isso, e diz, é o tempo todo mudando. O tempo todo. A água nunca para, mas deixa de ser rio, não, mas ele é mudando o tempo todo, constantemente. Ele vai atravessando, ele vai desbravando, ele vai transformando tudo por onde ele passa. E é isso para onde que a espiritualidade, que Kardec no Evangelho, que Jesus traz para a gente. Nós estamos constantemente mudando. E essas emoções que perpassam o nosso corpo, a nossa mente no dia a dia, é as mudanças que estão acontecendo. E o que é que a gente tem que fazer? Uma das coisas que na leitura, quando a gente vem, que é uma palavra que a gente está usando muito agora, é acolher. Acolher o quê? Acolher a sua emoção, acolher suas atitudes, acolher as decisões, ver que tudo pode ser transformado. Como é que eu vou transformar também? Você tem possibilidade de diversas formas. O que é que você está sentindo? O que é que você quer sentir? Você viu que na questão 920 traz para a gente? Aqui na Terra não temos a possibilidade de ser feliz, mas temos a total possibilidade, nós temos de transformar, de suavizar
Você pode ser triste como for. Eu posso ter a pior tristeza do mundo, mas se eu decidir hoje, eu quero ter um momento de alegria, eu quero ter um momento de paz, eu consigo. Porque nós é que temos esse poder. São escolhas nossas do Espírito. Então a gente tem que trazer isso para a nossa realidade do dia a dia. Nossa realidade do dia a dia tem que ser essa forma. Então eu trago, dentro de uma proposta mais construtiva, que a gente consiga conversar com o nosso Espírito diariamente, para que a gente entenda qual é esse propósito nosso. Qual é esse propósito nosso? Nós nascemos para a felicidade. Não nascemos para a tristeza, não nascemos para a angústia, não nascemos para a depressão, não nascemos para nada dessas situações. Mas fomos criados para a felicidade. Isso é uma certeza absoluta. E quando você internaliza isso, eu trabalho isso constantemente, porque é difícil. Mas quando a gente trabalha esse processo de internalizar essa felicidade que eu quero, a gente realmente suaviza. Porque a gente começa a procurar nas pequenas coisas no nosso dia a dia. Pense numa coisa que eu gosto muito, é comer chocolate. Então, eu gosto. Adoro chocolate. Mas, aí eu tô lá, perturbadíssimo. Faço o quê? Vou comer um chocolatinho. Oxi, meu Deus, chocolate me traz uma alegria tão grande. Vou lá, passo, compro uma barrinha de chocolate e como. 2, 3 minutos de uma saciedade boa que vai naquela degustando. Meu pensamento mudou. Pronto, vou fazer outra coisa agora. O nosso mal é porque a gente, quando está melancólico e quase na depressão, é porque a gente fica martelando o tempo todo na mesma coisa. E nós ainda ficamos procurando situações que fiquem alimentando aquilo. Então, quando a gente decide não alimentar essas emoções que não são boas, mas que são necessárias, não são boas, mas são necessárias, a gente consegue fazer isso. O que é bom para mim, que eu gosto, que vai me dar provavelmente 5 minutos, 2 minutos de prazer e eu vou ficar alegre. Fazer alguma coisa, você tem que pensar nessa forma. Tomar um café, eu adoro café. Fazer o café e sentir o cheiro é muito bom. Então, essas coisas que a gente tem que imaginar. Não são coisas grandiosas. Na maioria das vezes, né, está conversando com amigos e pessoas ao redor, diz assim: o que vai me deixar feliz? Aí eu ganhar na Mega Sena. Aí eu voltei a pergunta assim: será? Tu já pensou? Tu ganhando na Mega Sena, beleza, tu vai ficar rico. Mas tu já viu o quanto de imposto tu vai pagar? Quanto de situações que tu vai ter que começar a gerenciar esse dinheiro? Tu vai ter que pensar em como é que tu vai ter que ir uma conta, tu vai ter que começar a rever o processo de não de lugar, tu vai ter que ter pessoas para tu estar gerenciando, vai ter que pagar. Meu filho, quando eu comecei a pensar nisso, eu vi que a riqueza em si começa a me dar aquela sensação de Deus. Eu queria ter a tranquilidade. Como? Entendeu? O processo material é que nos aprisiona. E a melancolia faz. E quando a gente tem essa melancolia na gente, é para a gente ter um estalo e dizer assim: você pode sair disso. Você pode melhorar essa situação sua. E como é que eu vou fazer isso, Jéssica? Eu também não sei, mas estou pesquisando dentro do livro e tudo. Porque a gente continua. Porque eu não vou dizer que não sei, porque é uma continuidade. A gente tem que saber que todos os dias aprendemos. Todos os dias. Uma coisa que eu vejo e estava até ali, né? Eu abracei o William, filho, que é um
filho aqui da minha colega Rose, né? Aí ele chegou, aí veio com cheiro de salgado tão grande. Aí eu vi, olha que cheiro de salgado é esse, tá tão bom. Aí ele abriu a boca, quando ele abriu a boca, veio aquele cheiro de bolo. Olha para isso, minha gente, como é que um bafo, um bafinho de uma criancinha, vai dar gente, ou seja, a gente não pensa nisso, né? Porque às vezes umas pequenas situações do nosso dia a dia podem tirar a gente de um buraco maior. Olhar para essas situações para que a gente mude o nosso pensamento. E a mudança de pensamento é uma das primeiras coisas para poder sair desse processo. Oração. A gente que tem, que somos cristãos, temos que orar, temos que fazer prece, temos que estar o tempo todo pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos dê esclarecimento, que nos ajude a pensar positivo. Estudo. O que é estudo? Estudar é só pegar um livro e ficar o tempo todo com o livro? Não, gente. Estudar é observar. Estudar é você analisar do nosso dia a dia. Eu falo muito isso para os meus alunos. Professor, tem que botar o livro tem que meter a cara no livro. Não, observe. Às vezes até se você estiver olhando um colega seu que já sabe fazer a atividade, você está aprendendo. É uma forma de estudo, mas que você faça depois. Então, são essas coisas que vão acontecendo. Uma coisa boa é se envolver de situações positivas. Caridade. Uma palavra tão ampla, né, que nós temos na nossa vida, mas que a gente ainda pensa muito material. Pensa que a caridade é somente dar algo material. A caridade não só é dar algo material. A caridade é uma escuta que eu posso fazer com um colega, com um amigo, com as pessoas da nossa família. É ser honesto com todo mundo, amar, é ter empatia, é entender que todos nós estamos aqui e somos falhos. É entender que nós precisamos que sejamos caridosos um com o outro. Como é que eu vou ser caridoso com ele que está aqui, com o Estácio, com você que está aí? Ou seja, eu só mentalizar, peraí, eu posso fazer uma prece, eu posso mandar energias positivas, como eu estou aqui, fazendo essas energias positivas para todos que estão assistindo. E isso é uma forma de caridade. E ainda é cada vez melhor. E isso é prática. É o dia todo que fazem isso. E a reforma íntima, a bendita que a gente fala tanto, né? A reforma íntima. A reforma íntima é o quê? O espírito. Não é o íntimo da matéria. Você cuida do seu corpo, você cuida da matéria. Mas o íntimo é o você, é o seu ser. E como é que eu estou fazendo essa reforma? Eu estou praticando bem? Eu estou fazendo as coisas que são realmente boas? Certo? As coisas ruins fazem com que eu fique o quê? Angustiado, chateado. Eu vou fazer isso. Mas maldade, raiva, rancor só gera energia que você vai ficar alimentando a sua melancolia, que pode ir para algo pior. Como é que eu vou sair disso? Procurando agir no bem, procurando fazer coisas boas, procurando uma forma de que tanto eu quanto o outro também estejam bem. Quando a gente tem esse pensamento mais coletivo, mais social, a gente consegue ver que a gente pode sair de diversas formas. Imagine, porque enquanto a gente está no pensar individual, porque eu penso o seguinte, eu acho que a gente ainda tem esses insights ou essa parte melancólica na nossa vida, é porque a gente ainda pensa muito individual. Porque o que é pensar individual? Imaginemos que a gente vive, né, aqui nesse planeta maravilhoso, lindo, que Jesus cuida dele, mas mesmo assim é cada um no seu mundinho. Mas se imagine se todo mundo pensasse, coletivo, do planeta todo, pensasse em estar bem. Ou seja, eu ajudar o Estácio, eu ajudar o Célia, eu ajudar você, eu ajudar todo mundo, aí você me ajudar. Mas não é ajudar dando a coisa, não. É ajudar perguntando, é ajudar com um abraço, é com um conselho, é com uma fala. É não contribuindo com uma negatividade que o outro traz, com uma fala. Ou seja, tudo isso é reforma íntima. É com que a gente
o nosso espírito moralmente. Quando a gente consegue transformar moralmente, aí sim a gente vai ver que a melancolia vai ser um chamado para despertar para a terra a essência espiritual, ou seja, a gente vai ser esse chamado que nos traz para a essência espiritual que Jesus faz todos os dias para a gente. Qual é a nossa essência? O espiritual. Então vamos fazer isso, que essas palavras de hoje, que essa reflexão traga a gente para esse universo nosso espiritual que nos envolve cada dia mais, que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga revigorar todos os dias quando acordarmos ou quando for dormirmos, esse processo nosso íntimo de agradecer, de pedir a Deus, de ser positivo comigo mesmo, para que a gente exale positividade, porque a melancolia, quando vem, é um chamado para você despertar para a sua essência espiritual. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá bom?